Vamos lá, gente. Peço a sua atenção, os amigos do Cidade Alerta Minas. Se você estiver aí na cozinha preparando o jantar, né, ou se preparando para uma outra situação, vá para frente da televisão agora porque é um caso muito especial. Aliás, uma reportagem especial sobre casos que marcaram Minas Gerais, né? Hoje nós vamos trazer a chacina de Unai, que completa 20 anos no domingo com uma triste marca. A execução de 4 funcionários públicos federais a trabalho no noroeste de Minas e um caso que chocou o país. E apesar dos pistoleiros terem sido identificados e presos rapidamente, fazendeiros poderosos, apontados como mandantes, passaram décadas livres. 2 deles seguem foragidos. A longa batalha das famílias das vítimas e da categoria dos auditores fiscais por justiça é o que nós vamos assistir a partir de agora. Quatro funcionários públicos federais executados. A mando de fazendeiros conhecidos como os reis do feijão. Mostra o Brasil profundo, o Brasil do coronel. 20 anos de luta. E uma longa batalha judicial. Nós, as famílias, já estamos pagando a nossa sentença há 20 anos. Todos os dias nossa pena é paga. O ano era 2004. 3 auditores fiscais e um motorista do Ministério Público do Trabalho foram executados em uma trama que envolveu assassinos de aluguel e grandes fazendeiros incomodados com fiscalizações e multas milionárias recebidas por irregularidades no campo. Naquele dia 28 de janeiro de 2004, os fiscais Nelson, Erastótenes e João, além do motorista Ailton, partiram para uma fiscalização de rotina na zona rural de Unai, a 600 quilômetros de Belo Horizonte. Foram vítimas de uma emboscada. Pistoleiros contratados para cometer o crime deram detalhes de como foi a abordagem na beira da estrada. Iniciaram um assalto, é isso? Só para... não era assalto. Certo, fizeram o seu assalto só pra quê? Era só pra acalmar. Logo que eles entregaram o celular, você já meteu bala. Os tiros foram onde? Cabeça. No rosto, na cabeça. O alvo dos bandidos era Nelson, o único que morava em Unai, responsável pelas fiscalizações da região. As outras 3 vítimas eram de BH. A missão dos fiscais era checar denúncias de pessoas em situação análoga à escravidão nas fazendas do município. O Nelson era um alvo que ele estava na cidade e fiscalizava o tempo todo. O que me chama a atenção? Me chama a atenção que o Nelson, além de ser um fiscal super correto, muito honesto, muito sério, ele era um fiscal negro. E é muito difícil para esse racismo estrutural, um fazendeiro poderoso, ter todo dia um negro na sua porta fiscalizando ele, dizendo que está certo ou está errado. Tem algo aí muito intrínseco, grudado no cheiro da sociedade brasileira, na nossa formação como sociedade, que tem a ver com a nossa longa vida de escravidão. O Nelson era um negro, um dos poucos fiscais negros, fiscalizando o fazendeiro branco no interior do Brasil. Os 3 auditores fiscais morreram na hora. O motorista, mesmo ferido, conseguiu dirigir por 5 quilômetros em uma estrada de terra até o trevo da BR para pedir socorro. Ailton contou tudo o que tinha acontecido. Ele foi levado para o hospital, mas morreu antes de dar entrada na unidade. Você acha que quando eles planejaram este crime, eles sabiam ou eles imaginaram que as forças de segurança não iam correr atrás, que ia ficar por isso mesmo? Eu acredito que eles fizeram acreditando que não seria descoberto, né? Porque assim, a gente crê eu creio que não é intervenção divina, porque o Ailton, o motorista, dirigia aquele tanto de quilômetro em estrada de terra com um tiro na cabeça e ele só morreu no caminho para o hospital, né, em Brasília. Isso aí é uma intervenção divina, porque se eles tivessem ficado lá onde aconteceu, ele ficaria como... Quando descobrisse, ninguém saberia nada, e aí? Né? Tinha roubado alguns objetos, ficaria aí N indagações, sairia por isso mesmo. Marinês é viúva do fiscal Erastótenes. A filha do casal na época tinha 6 anos. Em 2004, ela avisou. Nós queremos acompanhar
todo o desenrolar desse julgamento, desse processo, até o final, nós estaremos a postos. A promessa foi cumprida. Ano após ano, ela estava lá, nos protestos, nas inúmeras audiências na justiça, nos atos em homenagem às vítimas. Este ato é para não deixar cair no esquecimento. Aliás, as 4 viúvas se uniram por justiça, assim como a categoria dos auditores fiscais. Hoje, superintendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Minas Gerais, Carlos Calazans era delegado regional do trabalho em 2004. Ailton era motorista dele e foi cedido para levar os colegas até o Naí. Era o meu pessoal, era a minha equipe, todos os assassinatos que eu tinha na cabeça, então eu tinha que acompanhar como delegado do trabalho na época do crime. Depois, em outras jornadas que eu fiz em outros lugares, sempre acompanhei o processo. Toda a categoria dos fiscais de trabalho, junto com as famílias, apoiando, fazendo movimentos para que não passasse nenhuma data esquecida. Fizemos questão de estarmos juntos. É uma coisa assim, sempre pôr na mão na ferida. Mas a gente estava lá por quê? Para não deixar aquilo caísse no esquecimento. No calor do momento, autoridades de segurança acreditaram que o crime seria de fácil solução. Pretendemos esclarecer esse episódio o mais rápido possível. Com certeza, dentro de uma semana já vamos ter alguma novidade e nesses 10 dias nós queremos concluir. Não ficará impune e há chances reais de esclarecimento o mais rápido possível. Mas logo ficou claro que não seria bem assim. Foi um gesto de coragem da minha parte. Eu disse assim, toda vez, enquanto o crime não for descoberto, eu vou em Unaí todo dia 28, no local do crime, até o crime ser descoberto. E eu saí de Belo Horizonte a cada dia 28 para ir a Unaí no local do crime. E fui sempre, no começo, muito pouco acompanhado. Depois as pessoas foram aumentando o meu acompanhamento. Aí a gente ia a ônibus, caravana, para fazer missa. E muita gente na época julgava a culpa na vítima. Não, o culpado é esses fiscais que ficam aí perturbando. 6 meses após a chacina, o crime havia sido praticamente desvendado pela polícia. Em julho de 2004, 7 suspeitos estavam presos. Faltavam os mandantes, mas as investigações já tinham identificado de onde partiram as ordens para matar os fiscais. Os nomes eram muito conhecidos do agronegócio: Norberto e Antério Mânica, irmãos que mantinham grandes lavouras de feijão em Unaí. Gaúchos de origem, os dois viviam no Noroeste Mineiro desde a década de 1970. O processo revelou detalhes do desrespeito aos trabalhadores rurais nas fazendas dos irmãos. Salários inferiores ao mínimo, ausência de segurança e higiene, alimentação precária, ausência de registros. A polícia fez um mapa das ligações telefônicas realizadas entre os envolvidos no dia do crime. Eles se falaram várias vezes minutos antes e depois da execução. O Ministério Público Federal apontou 9 envolvidos na matança. Erinaldo e Rogério, os pistoleiros. William, motorista dos bandidos. Humberto, responsável por apagar os rastros da quadrilha. Eles foram contratados por Chico Pinheiro, fazendeiro conhecido por agenciar matadores de aluguel, a pedido de Zezinho e Hugo, empresários do setor de cereais que intermediaram o crime. Tudo a mando de Norberto e Antério Mânica, os reis do feijão. Em depoimento à polícia, Francisco Pinheiro, homem que contratou os pistoleiros, disse que a ordem inicial era matar apenas um dos fiscais. Os pistoleiros chegaram na véspera do crime e vigiaram os passos de Nelson. Descobriram que outros fiscais acompanhavam o alvo. William, o motorista, confirmou que a ordem era para não deixar nenhum deles vivos. Pode matar todo mundo, que igual o preço. O clima de ódio contra a fiscalização já tinha sido sentido por Nelson, que 1 ano antes da chacina oficializou ameaças sofridas por ele. No processo, há uma frase atribuída a Norberto Mânica. Abre aspas. Eu só vou acabar com as perseguições à minha pessoa quando eu der um tiro na testa do fiscal do trabalho. Fecha aspas.
afiançado dentro do escritório de contabilidade que eu naí. Pelo Norberto, ele sabia dos riscos que ele estava correndo, sabe? Ele gostava do que ele fazia. Quem acompanhou as investigações de perto se assusta até hoje com a postura dos fazendeiros. Você imagina se esse sentimento, essa leitura é com servidores federais, fazendo ação federal, e se fosse um sujeito humilde? E se fosse um sujeito que desafiou, ou que não concordou, não aceitou? Isso aí é tratado como qualquer. Quanto Zé da vida, quantas pessoas simples não tiveram o mesmo destino sem ter nenhuma notícia. Antério Mânica chegou a ser preso no fim de agosto de 2004. Passou 16 dias na prisão. Era época de campanha eleitoral e o suspeito era candidato à prefeitura de Unai. Apesar de toda a repercussão do crime, Antério foi eleito com 72% dos votos. Conseguiu um habeas corpus e foi solto pela justiça. Ao sair, comemorou a vitória nas urnas. Sou totalmente inocente, não tenho nada a ver com essa história. E a gente respeita o trabalho da justiça, mas foi um grande equívoco. E a população de Unai, que me conhece há 27 anos, continuou comigo, não me abandonou, e os números mostraram que a pesquisa de final de julho, feita pelo Instituto Ibope no nosso município, se confirmou no dia 3 de outubro nas urnas. Antério tentou justificar 2 ligações feitas ao escritório de Nelson no dia do crime. Na primeira, uma pessoa havia procurado saber a que horas o fiscal Nelson ia voltar para a repartição, porque ele queria mandar uma mensagem e um buquê de flores. Na segunda, Antério teria telefonado para perguntar se todos os fiscais realmente tinham morrido. Eu sou o candidato, sou o prefeito eleito agora e logo que tomei conhecimento do fato, através do gerente da nossa cooperativa agrícola, fiquei preocupado, senti na hora a gravidade dos fatos e procurei me informar se havia realmente acontecido ou não. Então foi fiquei perplexo com a notícia e procurei apurar se realmente teria ou não teria acontecido o fato. Por fim, o prefeito eleito de Unai reclamou da rigidez da fiscalização do Ministério do Trabalho. Chegamos ao cúmulo, gostaria que a imprensa registrasse isso. Eu fui autuado por falta da tampa do cesto de papel higiênico servido. Me deram uma autuação específica, me deram outra atuação específica por falta de isolante numa tomadinha de luz. Se verificarem nas vossas casas, nas casas de todos os brasileiros, isso acontece. Antério Mânica se reelegeu em 2008, mesmo ano em que recebeu em cerimônia no Palácio das Artes a Medalha de Ordem do Mérito Legislativo, concedida a personalidades de destaque pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É uma cumplicidade, né? E é uma cumplicidade coletiva, né? Muitas vezes eu chegava em Unai, as pessoas me viam como um forasteiro, um inimigo. Me olhavam com ódio. Aí aquele moço ali, ó, acusando o Antério, aquele moço ali acusando o Norberto. O Norberto, nossa! As pessoas olhavam para mim com... E eu tinha que sempre estar com proteção dele. Eles me viam como um inimigo da comunidade. Os 9 réus deveriam ir à júri popular juntos. Mas a eleição de Antério Mânica mudou o rumo do processo na Justiça. O então prefeito de Unai passou a ter foro privilegiado. O processo dele foi desmembrado e suspenso. Ele só poderia ser julgado depois que os outros envolvidos enfrentassem a primeira instância. E os outros réus fizeram de tudo para evitar o júri. Os primeiros recursos foram negados. Os advogados entraram com embargos de declaração, também rejeitados. Na sequência, apresentaram recursos especiais e extraordinários. Mais para frente, agravos de instrumento e depois agravos regimentais. O processo passou por juízes, desembargadores e chegou aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma a uma, as apelações eram negadas. Mas os anos passavam, os réus seguiam sem punição e as vítimas sem respostas. Os poderosos, os ricos, aqueles que têm muita estrutura, pagam advogados muito caros, bancas de advocacia muito caras, se sentem dono da história, dono da verdade, nunca foram incomodados. E em 20 anos dessa nossa história, eles pagaram muito pouco pelos que fizeram, muito pouco pelos que fizeram. Eles até estavam dispostos a pagar, mas em moeda corrente. Em 2006, Norberto Mânica e Hugo Pimenta foram presos porque, segundo a polícia,
tentavam comprar o silêncio de testemunhas. Acabaram soltos por habeas corpus. O primeiro julgamento aconteceu apenas 9 anos depois do crime, em agosto de 2013. Mesmo assim, só os pistoleiros foram a júri. Rogério Alan Rocha, que deu vários tiros no fiscal Nelson, alvo inicial dos mandantes, pegou 94 anos de prisão por formação de quadrilha e pelos 4 homicídios triplamente qualificados. Erinaldo, que confessou ter matado as outras 3 vítimas, foi condenado a 76 anos e 20 dias de prisão. William Gomes de Miranda, o motorista do bando, confessou que recebeu R$11 mil para seguir as vítimas em Unai. Acabou não participando do crime porque o pneu do carro dele furou, mas foi condenado a 56 anos de detenção pelos homicídios. Os 3 já estavam presos desde o crime e seguiram do tribunal para o presídio. Marinês estava lá, comemorou as condenações, mas cobrou o julgamento dos mandantes. Eles são os mais culpados, né? Sem eles não haveria nada disso. Então, pena máxima e justiça. Justiça, eu quero gritar a mesma frase, justiça feita. A essa altura, Chico Pinheiro, acusado de contratar os pistoleiros, já tinha morrido na cadeia, vítima de um AVC. Mais 2 anos se passaram, até que em 2015, os mandantes e os acusados de planejar o crime foram julgados. Hugo Alves Pimenta, empresário serialista de Unai, que teria arquitetado a execução, fez delação premiada dias antes do júri. Ele foi condenado a 96 anos de prisão. Com o acordo de delação, a pena foi reduzida. Fica o réu condenado definitivamente à pena de 47 anos, 3 meses e 27 dias de reclusão. José Alberto de Castro, conhecido como Zezinho, era representante da empresa de Hugo na Grande BH e teria intermediado a contratação dos pistoleiros. Recebeu pena de 26 anos, 5 meses e 22 dias de prisão. Era a vez de Norberto Mânica, o dono da maior plantação de feijão do país. Por mandar matar os fiscais do trabalho, pegou 100 anos de cadeia. Antério Mânica foi o último a ser julgado. Quase 12 anos após o crime, nem prefeito ele era mais. Também foi condenado a 1 século de prisão, em regime fechado. Os 4 saíram do tribunal andando pela porta da frente, livres. Por serem réus primários, tiveram o direito de recorrer em liberdade. Detalhe que impediu uma comemoração completa de quem luta pela punição dos culpados. Justiça está sendo feita a conta gota. Porque cada dia é um pouquinho de justiça, né? Ela não veio completa, como foi a nossa dor, como foi a nossa perda. O caso teria mais uma reviravolta. Norberto Mânica decide confessar o crime. Escreve uma carta de próprio punho e registra o documento em cartório. Nele, tira toda a responsabilidade do irmão, Antério. O Norberto fala, eu fui o mandante do crime, ele confessa. Numa carta, numa declaração. E na carta diz que o irmão dele não teve nenhuma culpa e tenta inocentar o irmão dele. Você acha que essa atitude foi para livrar, cara? Com certeza. Com a carta em mãos, os advogados de defesa entraram com recursos e em 2018 a Justiça anulou o julgamento que condenou Antério Mânica. Norberto, agora réu confesso, teve a pena reduzida de 100 para 65 anos de prisão. A de Zezinho caiu pela metade, de 96 para 48 anos de cadeia. A pena de Hugo Pimenta também foi reduzida, de 47 para 36 anos de detenção. Todos seguiram em liberdade. Lá se foram mais 4 anos até que, em 2022, Antério Mânica enfrentou um novo júri popular. Mais uma vez, foi condenado por mandar matar os funcionários do Ministério do Trabalho. A pena, 64 anos de prisão, ainda não seria cumprida. Condenado Antério Mânica em 2015, condenado Antério Mânica agora, porque para nós nunca houve dúvida, ele mandou sim matar os nossos colegas. Agora a justiça está feita, agora a gente quer vê-lo atrás das grades. Em homenagem às vítimas da chacina de Unai, o dia 28 de janeiro foi oficializado como o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. E se engana quem pensa que essa é uma realidade distante. Em 2023, 646 trabalhadores foram resgatados em situação análoga à escravidão.
a maioria em grandes propriedades rurais. 221 pessoas tinham sido vítimas de tráfico humano. Vieram para Minas Gerais forçadas. Muitas foram enganadas e até agredidas. Durante as fiscalizações, os empregadores foram obrigados a quitar os custos trabalhistas. Um total de 3,5 milhões de reais em salários e benefícios que não tinham sido pagos aos trabalhadores. Minas é o primeiro estado no vergonhoso ranking da escravidão. A prática dos Mânica, ao que tudo indica, mudou de endereço. No município de Água Fria de Goiás, em agosto de 2023, fiscais resgataram 83 trabalhadores em situação análoga à escravidão em uma fazenda de Antério Mânica, administrada pelo genro dele. Na lavoura de batatas, a jornada começava às 6 da manhã e seguia até às 5 da tarde. A fiscalização constatou que homens trabalhavam até a exaustão, sem equipamentos de proteção individual e sem acesso a sanitários. Os alojamentos eram superlotados, com fossa próxima e ausência de higiene. Já a alimentação era assim, em pouca quantidade e qualidade. O genro de Antério pagou os valores devidos aos empregados, garantiu o retorno de todos aos estados de origem e custeou as despesas com alimentação durante a viagem de retorno. Também foi quitada uma indenização por danos morais individuais acordada com o Ministério Público do Trabalho de Goiás. A justiça, quando tarda, ela falha. E no nosso caso, é um dos casos mais emblemáticos. A justiça tardou muito. E se ela tardou, ela falhou, não só com as vítimas, né? Não só conosco, com os amigos, com os parentes, com os filhos, mas a justiça, nesse caso da chacina de Unaí, a justiça falhou para com a sociedade, falhou com a sociedade brasileira. Em 2023, vieram as providências mais esperadas. O Supremo Tribunal Federal cassou a decisão que mantinha os mandantes em liberdade. O Superior Tribunal de Justiça mandou prender Norberto, Hugo e José Alberto. E o Tribunal Regional Federal aumentou a pena de Antério para 89 anos e determinou a execução imediata da pena. O primeiro a ser preso pela Polícia Federal foi Zezinho, levado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Dias depois, o ex-prefeito Antério Mânica se entregou. Ambos foram transferidos para a penitenciária de Unaí. Esses dois presos agora estão fazendo jus, depois de 20 anos, né? Aí você me pergunta assim, a justiça foi feita? Estão presos. Mas assim, esse tempo todo, sabe? Demorou muito. Então, foi tardia esta justiça. Hugo sumiu, assim como Norberto Mânica, que é considerado foragido. Os dois estão na lista vermelha da Interpol. A coragem que ele fez para ir no cartório e falar que ele é criminoso, que ele é mandante do crime, essa coragem ele não teve. Agora, quando saiu a sentença de prisão, foi o primeiro a correr. E tudo indica que ele, inclusive, está no exterior. Porque ele é muito rico. A Polícia Federal já está procurando ele 2 meses e ele não é encontrado. Eu acho que agora é uma questão de honra, né? Achá-lo, a justiça achá-lo para que ele cumpra a pena que lhe cabe, né? E o outro também, que fugiu. Não existe ninguém que fica sumido, né? Sumida nesse mundo. Acha sim, acha. Mesmo que seja fora do país? Se houver interesse, acha. Na entrada do prédio da Superintendência do Ministério do Trabalho, em Belo Horizonte, as vítimas são homenageadas. Cada vez que passa pela placa com os nomes dos colegas, Calazans sente o peso do crime e das 2 décadas de impunidade. Um sentimento assim de cansaço. Assim, as famílias, os filhos, conversando com alguns, não tem nem mais lágrima para chorar. Eles viram essas coisas agora sem... Como era importante lá atrás. Hoje parece assim, entre nós tem muita solidão. Tanto é que eu mesmo não sei qual o sentimento que eu tive quando eu vi a prisão do Antério. É importante, mas fica assim, distante, né, da gente. A prisão do Hugo e do Norberto seria fechar o ciclo de toda essa história? Fecha, né? Essa parte da luta de querer, né, a justiça, vai fechar, né? Agora vamos continuar a nossa vida com a nossa dor, com a nossa perda, né? Isso aí é irreparável.
Hoje você pensa o quê? Quando você olha, por exemplo, num almoço de família, olha para os filhos, olha, você pensa o quê? Poderia estar aqui, né? Acompanhando a gente, vendo a filha formar, vendo, né, o passar do tempo, envelhecendo junto. Num congresso que eu estive lá do sindicato, eu até olhei lá a foto dele, a mesma foto que tem, né, há 20 anos. Aí eu falei assim, ele tá ali, a mesma coisa, não envelheceu. Então, assim, eu fico, como é que seria se ele tivesse? Como que ele seria o envelhecer dele? Né? Como é que seriam os cabelos brancos? Como é que seria, né, as rugas? Como que seria a feição? Porque a gente muda, né? E essa imagem foi roubada, né? Tiraram essa imagem. Aí eu fico vendo a fotinha ali lá do sindicato, aonde quer que passa. É a imagem congelada, não é a imagem real, né? A imagem real foi roubada. Norberto Mânica, José Alberto de Castro e Hugo Pimenta ainda recorrem ao Superior Tribunal de Justiça pela anulação dos respectivos julgamentos em 2015. A defesa de Antério Mânica recorre da condenação de 2022 e da ordem de prisão que considera ilegal. Rogério Alain está em liberdade condicional desde 2018. Erinaldo está em prisão domiciliar desde 2021 e usa uma tornozeleira eletrônica. William segue preso e deve receber o benefício de sair da cadeia para trabalhar em 2025. Nós procuramos os responsáveis pela fazenda em relação às denúncias citadas na reportagem de trabalho análogo à escravidão na cidade de Água Fria de Goiás. A empresa esclareceu que, com relação à alimentação, os EPIs e alojamentos, todos os documentos necessários foram apresentados, bem como laudos garantindo que a alimentação era suficiente e de boa qualidade. A nota reforça ainda que o processo legal relacionado a esse caso ainda não tramitou e que a liberação da propriedade para retorno às atividades feita pelos próprios fiscais aconteceu 3 dias úteis após a primeira ação. Ou seja, os advogados afirmam que todas as exigências foram atendidas nesse curto prazo e os trabalhos de colheita tiveram sequência normal com outro grupo de funcionários até o final da safra. E no nosso podcast você confere uma conversa mais aprofundada com Carlos Calazans, superintendente do trabalho em Minas Gerais. Ele estava à frente da Delegacia do Trabalho à época e coordenava os funcionários públicos mortos no ataque. Calazans e a nossa repórter Shirley Barroso conversaram sobre o contexto em que aconteceu o crime, como a notícia foi recebida pelos familiares e as dificuldades para a responsabilização dos culpados. Está imperdível, gente! Para ouvir, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí na tela ou ir direto no R7 Minas.